Olá, meus amados irmãos. No tema de hoje vamos falar sobre os relacionamentos, especificadamente sobre as chamas gêmeas e a quinta dimensão e o que isso significa. Bom, muitas pessoas vivenciam uma realidade de acordo com os padrões coletivos de compreenderem a vida. São paradigmas enraizados, são definições que elas adquiriram de outras pessoas pela lei natural de influência. E essa questão de estarem inseridas num ambiente desfavorável ao seu ser interno definem as suas realidades de acordo com a alimentação daquilo que a maioria emana. Então, se uma pessoa ela quer ter um relacionamento estável e duradouro, este é um atributo da luz. Ou seja, a pessoa ela só pode vivenciar uma relação se ela for completa em si mesma, ou seja, ela deve ter a plena estabilidade emocional, mental, ou seja, a estabilidade anímica do seu ser. Ela deve controlar seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos para que ela possa vivenciar uma realidade tranquila. A pessoa ela precisa entender que ela está vivendo uma experiência na tridimensionalidade e que ela não é esse corpo físico e simplesmente está neste corpo físico. Ela deve adquirir o paradigma evolutivo de que a vida ela é contínua e ela não termina. Quando o indivíduo ele desperta na sua realidade, ele passa a definir situações da sua vida de acordo com o seu novo eu. E cada vez mais que as pessoas elas adquirem a abertura necessária para que a luz universal, a substância do amor permeie o seu ser, mais fácil as coisas se tornam para a sua vida. O que não acontece com a maioria das pessoas. As pessoas elas são totalmente fechadas à realidade espiritual, ao desenvolvimento do ser. Elas são totalmente fechadas ao que elas realmente são. Elas não se conhecem. Elas são totalmente influenciadas pelo coletivo que está imerso num sono profundo, num estado onírico de sonhos totalmente desproporcional ao seu ser interior, onde as ilusões daqueles que dominam ainda o mundo é o que predomina na sua realidade. De acordo com esses exemplos que nós temos, nossa rotina diária de desestabilidade em todas as áreas relacionadas às pessoas, relacionado aos relacionamentos, onde a maioria das pessoas elas não adquirem uma compreensão necessária da realidade espiritual e nem do seu ser interior. Para que o relacionamento ele seja um relacionamento duradouro e estável, maduro, a completude ela deve ser um atributo base de todo ser humano. Sem essa compreensão do desenvolvimento interior, não há estabilidade no relacionamento. Nos coloquemos agora em uma posição de observadores de uma realidade coletiva. As questões do eu inferior predominam nos seres que vivenciam essa realidade. E o eu inferior, ele é um eu desequilibrado. Ele é um eu que está em crescimento e desenvolvimento. Todavia, o relacionamento que é pautado no eu inferior, ele terá todos os atributos negativos de repulsão do que seria o idealizado pela maioria das pessoas, que é um estado de atração, a condição oposta à de repulsão. Mas o que significa essa questão de atração e repulsão? Um indivíduo que cuida de si mesmo, tem o equilíbrio mental, emocional, tem a plena capacidade de observar a sua vida e definir seus objetivos, ele se torna um ser atrativo, ele se torna um ser magnético, ele se torna um ser totalmente equilibrado,
Ou seja, ele atrairá alguém condizente com esses mesmos fatores que ele tem dentro de si. Mas se caso um ser ele queira atrair alguém com algum desequilíbrio interior, ele irá observar isso na outra pessoa, porque todo relacionamento ele é um espelho. Todo relacionamento ele é uma extensão de si mesmo, porque é uma lei de sintonia, é a lei de identidade vibratória. Os semelhantes eles se atraem e vivenciam uma realidade em conjunto. Não há como você querer ter um relacionamento tranquilo e equilibrado, sendo que em você há faltas internas que precisam ser superadas. Há questões até mesmo de outras vidas, fragmentos que se externizam do seu subconsciente para que sejam superadas. Há uma questão que é necessário que seja compreendido, que é o desenvolvimento, a autocura interna antes de qualquer atração, seja de qualquer área que for, nos relacionamentos, na sua vida, seus objetivos, enfim. O ser ele precisa adquirir o estado de harmonia. Não queira atrair nada sem o estado de harmonia. O estado de harmonia é quando o indivíduo ele se desenvolve internamente, ele adquire a capacidade da conexão com o eu superior e passa a ser guiado de acordo com esta nova compreensão de realidade. Eu cito sobre isso na mentoria em aula que eu abordo sobre essas questões do desenvolvimento interior, no relacionamento da nova era. Se você tem algum interesse, você pode estar acessando o link da descrição. Essa questão do desenvolvimento interior, o estado de harmonia, ele é um atributo necessário nesta época de transição planetária. O paradigma anterior, a forma de operar anterior, de provas e expiações, relacionado ao tema dos relacionamentos. Este meio, esta forma de vivência, é principalmente pautada na aprendizagem. Então, quando o indivíduo ele adquire um relacionamento no mundo de provas e expiações, é para que ele aprenda e se desenvolva. Mas quando o mundo ele está em uma época de transição planetária, indo para um mundo de regeneração, a fase de aprendizado ela passa e o indivíduo ele precisa adquirir um nível de compreensão mais elevado. Não tem como habitar um planeta regenerado sem entender que as questões internas é que influencia a realidade exterior, tanto dos relacionamentos, tanto de qualquer área que for. Então, a maioria das pessoas vivencia uma realidade limitada nos relacionamentos. Elas escolhem seus relacionamentos de acordo com o eu personalidade. Elas observam a pessoa e se a aparência externa da pessoa lhe agrada, ela seleciona essa pessoa para a sua vida, para ter uma família e ter uma realidade. Mas o que rege esse ser externo é o ser anímico interior. Se o indivíduo ele perde o seu corpo ou, de uma forma mais esclarecida, se o espírito sair do corpo, o corpo ele se torna inerte. Então a aparência que o desperto deve observar quando ele deseja adquirir um relacionamento é a aparência interior e não a exterior. Ele precisa observar se a pessoa ela é controlada emocionalmente, mentalmente, sobre as suas questões, sobre suas paixões, sobre o que ela deseja, sobre qual é as suas ambições, qual é os seus objetivos, como essa pessoa se comporta no meio social, como ela trata as pessoas, se nessa pessoa impera a moral e a ética, ou se ela é uma pessoa totalmente desequilibrada de acordo com essas questões, ela não respeita o seu ambiente, ela é uma gastadora de energia, reclama de tudo, reclama da vida, é um vampiro. Essas questões devem ser observadas
para que o relacionamento ele se torne estável. Se as pessoas fossem procurar os relacionamentos de acordo com essas definições e atributos aqui, como requisitos, vocês podem estar certos de que não haveriam divórcios neste plano terrestre, porque esses ensinamentos eles são pautados principalmente na ciência espiritual. Não há erros, são como equações matemáticas. A melhor coisa que um ser pode fazer é entender isso para que ele evite muitas situações desfavoráveis na sua realidade. Entenda esse estado de harmonia, entenda que o seu ser anímico, seu ser espiritual predomina, e então ele pode intencionalizar para o universo a realidade que ele quer viver. E o universo ele passa a se moldar com estas questões, na qual ele tem dentro de si. E toda a sua vida entre um estado de harmonia, o próprio Mestre Jesus já nos disse isso. E devemos buscar o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas por direito. O reino de Deus é um estado de harmonia, é um estado elevado de consciência, onde predomina o amor incondicional. Um atributo necessário para todo ser que deseja viver uma vida tranquila, leve e pacífica. As chamas gêmeas e a quinta dimensão. Bom, as chamas gêmeas possuem a mesma identidade energética. E esta é uma das partes mais confusas, pois muitas chamas gêmeas se encontram em dinâmicas na tridimensionalidade e querem vivenciar uma vida tranquila e pacífica, sendo que este relacionamento é um relacionamento de quinta dimensão, onde o amor ele é absoluto. Não há como vivenciar um relacionamento que é pautado nas questões superiores de acordo com o eu personalidade, onde o ego domina na questão de vivenciar a sua realidade. Bom, em primeiro lugar, vou esclarecer aqui que não existe 5D lá em cima no céu e 3D aqui na Terra. Aspectos dimensionais são um estado humano de ser, ou melhor, são um estado do ser. As dimensões elas se interpenetram e a sua consciência é que se desloca para um nível superior ou inferior. Vocês podem fazer o céu aqui na Terra, no plano terrestre. E o objetivo de estar em uma jornada de chama gêmea é experimentar o céu na Terra. No estado tridimensional de estar é onde o seu ego reside, baseado no medo, culpa, vergonha, condicionamento antigo, trauma, linhagem parental, bagagem de vidas passadas e assim por diante. O estado tridimensional de provas e expiações de aprendizagem é aqueles que escolheram viver a jornada espiritual de uma alma, especialmente estão inseridos nas questões de um relacionamento de chamas gêmeas. Todo o objetivo deste contrato de alma em particular é equilibrar o seu karma e alcançar um fluxo rápido de processo de ascensão. De acordo com a amada Elizabeth Clary Prophet, é preciso equilibrar 51% do seu karma para ascender ao corpo de luz. E por causa de nossa conexão profunda e interminável com nossa contraparte divina, acabamos ajudando um ao outro através do processo de ascensão, através de vários desencadeamentos. Tudo isso acontece quando ainda estamos na frequência tridimensional, mas começamos a fazer a mudança para a frequência 3D. A frequência 4D é a viagem no tempo entre a consciência 3D e a quinta dimensão. A 4D é a que chamamos de o plano astral ou plano emocional. E na quinta dimensão é onde os mestres e os guias começam a ajudá-los nas mudanças de paradigma.
Quando você se alinha com essa conexão de um nível mais elevado, você passa a perceber que está recebendo muitos sinais e sincronizações durante a sua jornada. Para você que está inserido numa conexão, seja de qualquer que for, você precisa estar ciente dos sinais que seus mestres e seus guias passam para você durante o seu dia. Às vezes você está muito inserido na Matrix, você está dando muita atenção às questões superficiais da jornada terrena, que são transitórias, e esquece de observar o seu ser interior, algo que você poderia simplesmente fazer ao acordar e entrar num estado de meditação bem curto, ou até mesmo antes de dormir, chamar os seus guias espirituais e verificar conscientemente quais são as intuições que eles passam para vocês, sem deixar que o ego interfira nesta conexão. Então, meu amado irmão, se você está vivenciando uma situação desconfortável na sua vida, aprenda a entrar em contato com o seu eu superior e adquirir a consciência de uma expressão mais elevada da sua realidade. Independente das situações que se apresentarem no seu externo, mantenha o seu estado de harmonia interior inabalável, inatingível, inalterável, e você verá, quanto menos esperar, que o universo passará a se moldar de acordo com o seu ser interno, e você plenamente compreenderá que só você pode alterar a sua realidade. E nós falaremos muito sobre as questões dos relacionamentos, sobre a capacidade de cocriação. Espero que você esteja conseguindo assimilar toda esta informação que o nosso eu superior nos passa, para que seja transmitido a você com todo o amor. Caso você queira entender mais sobre os relacionamentos, você pode adquirir o relacionamento Nova Era, para que você compreenda todas as questões que envolvem esta dimensão dos relacionamentos conjugais. Meu amado irmão, desejo a você todo amor e luz na sua caminhada. Namastê, muito obrigado pela sua atenção.